Ainda não. Agora. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Ok, vamos lá. É, então, eu vou passar aqui como é que a gente faz? A gente está passando aqui uns livros para que vocês possam ter uma bibliografia legal para a pesquisa de vocês, ok? E com isso, vocês vão começar a ver como é que os magnetizadores trabalhavam. É muito interessante. E tem um pesquisador que ele é citado na parapsicologia, esse Julian, é, e ele justamente eles faziam esse estudo em cima das chamadas Recording in progress. desculpe, as chamadas histéricas, e com isso eles faziam os testes, tá? Estou ouvindo um eco, peraí. Agora foi, pronto. Então, nesse livro, eu te vou mostrar o livro na próxima página. Tem esse relato aqui na página 93, depois vocês podem pegar em PDF também. Eu tenho esse livro em PDF, depois me cobrem, tá, pessoal? Estou com uma dívida com vocês, mas eu estou distante. Quando eu chegar em casa, tá lá no meu HD externo, e vou passar as informações para vocês, tá? Uma delas é esse livro aqui, que tem em PDF. Se vocês conseguirem, o livro eu vou mostrar na próxima página. Se vocês conseguirem já coloca no grupo, por favor. Se não, espera por mim quando eu chegar em casa. Me cobrem, tá, pessoal? E eu mando em PDF esse livro. Se quiserem comprar também, é uma boa. Então, o Julian, ele fala o seguinte: ao realizar tratamento magnético com a senhora Z, então, observe, esse pesquisador usava o magnetismo para tratar, né? Que sofria de ataques histéricos, né? Falavam de histeria naquela época, né? Complicados por uma enfermidade e uma anemia bem pronunciada. Então, quer dizer, era muito comum, tanto sonâmbulos como pessoas ter uma anemia forte, né, naquela época. E também se dava muito isso aí, porque eles usavam, a medicina era muito arcaica, usava sangrias. Ora, se você perde sangue, você acaba ficando anêmico também, né? Essa era a medicina da época. Bom, aí ele diz o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção nisso, tá, pessoal? O fato de não funcionar a primeira vez, vocês não podem ficar tristes, porque acontece muitas vezes, tá? Ou algumas vezes, digamos assim, de não funcionar na primeira vez, na primeira sessão, e tá tudo certo. Tá? Na segunda já pode acontecer melhor o processo. Então veja aqui, e ele não ficou triste, ele não ficou abalado por isso, né? Na primeira sessão, a doente sentiu-se um pouco melhor, mas não atribuiu qualquer ação ao magnetismo. Então ela teve aquele processo do sono magnético, mas ficou por isso mesmo. Ela achou, não teve nada demais e tal. Ela achou que não tinha acontecido nada. Na segunda sessão, então, em outro dia, né? Na segunda sessão, Julian provocou o sono magnético. Depois um ataque um pouco longo. Então, esse ataque é uma crise mesmérica, tá? Pode tremer, pode gritar, pode chorar. São crises que podem acontecer, ok? E a gente tem que estar preparado. Mas a passagem da vigília ao sono, então ele começa a detalhar o processo de transe aqui, ó. Mas a passagem da vigília ao sono e do sono ao estado normal se efetuou de maneira tão sensível que a paciente não acreditou no sono. Então, quer dizer, foi tão delicado o processo, tão superficial o transe, que ela novamente achou que não tinha acontecido nada. E é muito comum nos nossos assistidos, nossos pacientes, terem essa impressão também. Por isso que é muito importante nós, como magnetizadores, ficar
bem atentos aos sinais do transe. Volto a dizer, temperatura baixa nas extremidades, olhos vibrando ali, as pálpebras, olhos virados, ok? Respiração diafragmática, os lábios ficam um pouco sem coloração, ok? Enfim, são alguns sinais do transe, beleza? Relaxamento muscular, tudo isso. A própria catalepsia, que é o contrário do relaxamento, né? Tudo isso pode... E você pode testar o processo, ok? Bota lá na catalepsia. E às vezes a pessoa diz assim, ó, eu simplesmente não testei, eu podia ter... Eu tenho a impressão que se eu quisesse mexer, eu tinha mexido, sabe? Então, é importante que depois você faça o teste novamente, colocando na catalepsia, até dando a sugestão para que, em outro momento, né, sem ser na hora do transe, senão ele vai mexer, e dizer, olha, experimenta quando tiver assim, né, tenta mexer para ver, e ele vai tentar mexer e não vai conseguir, no estado de catalepsia, tá? Continuando. Aí ele diz o seguinte, aqui já é na terceira sessão, né? Sobre a terceira sessão, narrou Julian, que é o pesquisador, esse cientista que usava o magnetismo. Então, narrou Julian. Ela me disse que não acreditava no sono provocado e afirmou que eu jamais conseguiria fazê-lo dormir. O dormir aí, pessoal, é o sono magnético, tá? Não é dormir o sono normal. E ela ficou algum tempo imóvel, foi porque tal era o seu desejo, mas se ela tentasse resistir um pouco, eu não exerceria qualquer influência. Então, ele colocou na catalepsia e mesmo assim ela achava que se ela quisesse mexer, quisesse levantar, entendeu? Então, acontece isso também, tá? Você bota lá na catalepsia, a pessoa diz assim, ah, interessante, era como tivesse alguma coisa segurando meus braços. Mas se eu quisesse mexer, eu teria mexido. Mas ela não tentou, né? Se ela tivesse tentado, ela tinha observado que podia até talvez mexer os dedos das mãos, mas o braço não, tá? E aí continua. Depois de alguma discussão, senti a sua experiência. Consentiu na experiência, quer dizer, ele tentou insistir por quê? Porque ela não queria mais participar, né? E aí o que foi que aconteceu? E aqui eu tenho uma reticência porque eu fiz um corte aqui, tá? Que interessa para a gente e depois vocês vão ler, por favor, o texto completo. E aí foi o seguinte, no meio do processo que ela se submeteu, né? O Julian acabou convencendo ela a entrar novamente no sono magnético, apesar dela achar que não está acontecendo nada. E, pessoal, façam isso, tá, pessoal? A pessoa diz assim, não, mas esse sono magnético não funciona comigo, tá entendendo? Diga para ela, não, faz parte do tratamento, entendeu? Insista, porque às vezes a pessoa não consegue observar o benefício, mas nós, magnetizadores, sabemos que é importante o sono magnético, tá? Então, o que foi que aconteceu? No momento que ela estava no transe, e foi o sono magnético provocado pelo Julian, através dos longitudinais lentos, colocando ela no transe, ou no sono magnético, uma pessoa que eles chamavam de dama, uma dama de companhia, entra suavemente na sala e olha para a senhora Z, a senhora que estava em transe, né, provocado pelo magnetizador no sono magnético, com admiração. Observe o que foi que aconteceu. A mulher que estava em transe, com os olhos fechados, tá, a uma distância de 7 a 8 metros, ela disse assim, ó, não me olhe, diz ela, você me causa mal-estar. Então, a doente, nesse caso aí, estava com os olhos fechados e se achava de 7 a 8 metros de distância da pessoa que entrou. Não tinha condição dela ver, até porque a dama de companhia, ela entrou, como a gente costuma dizer, né, na ponta dos pés, sem fazer barulho, que as pessoas não notariam normalmente, mas ela notou, tá? É uma das características de um sonâmbulo, a sensibilidade, né? Inclusive a sensibilidade
até de observar o que está acontecendo na outra sala. E aí continua aqui. A senhora Maria se retira assustada, mas a doente não cessa de falar. Não pense em mim, você me faz mal. Então, eu resolvi trazer essa informação para vocês, desse livro aí, A Sugestão Mental, para vocês observarem o quanto de possibilidades que nós temos, né? A observação, os detalhes das questões, tá? Com relação à nossa pesquisa, ok? Então, fiquem muito espertos e ligados com relação a essas questões, tá? E aí, meu amigo Lineker, muito obrigado, Lineker. Ele conseguiu o PDF e eu vou colocar no grupo agora. Agradeçam aí ao mestre Lineker, lá de Jaguaretama. Vou colocar aqui no grupo. Tudo bem, Lineker, obrigado. Então, e por favor, olhe na página 94, tá? Esse conteúdo aí. Talvez mude um pouco, porque está aqui no PDF, mas é só procurar. É só colocar em PDF, é fácil da gente procurar, né? Bota lá na busca, vocês sabem como é que faz, né? Então, meus amigos, minhas amigas, fala um pouquinho comigo, eu tô tão assim constrangido de estar falando sozinho, entre aspas, né? Eu sei que vocês estão aí. Por favor. Ninguém quer falar, a não ser o Lineker que botou lá o livro, né? Obrigado, viu, Lineker? Ninguém quer falar nada? Vou esperar um pouquinho. Eu tenho fé que vocês vão me responder em algum momento. Jair, você está aí, Jair? Tem que estar provocando, né? Vamos ver se vem. Jair? Eu tô aqui sim, ô, professor. Ah, muito bem. Tem um encarnado Tô aqui bem aqui, nessa. tá lá, ó. Até o Júlio apareceu também aí, ó. Quem mais? Quem mais? Vamos lá, quem dá mais? Quem dá mais? Vamos aparecer, gente. O professor Pois é. está Aí, Júlio, aqui. tá ficando claro, Júlio? Tá muito confuso? Como é que tá o processo aí? Não, tá bem Tá muito bom, explicativo. muito Tá claro, bem. muito bom. Beleza. Então, vamos continuar aqui, que eu tenho ainda umas informações para passar para vocês. Eu queria só esse feedback. Obrigado, viu, Júlio? Obrigado, Jair, também. Não está mais Vai. sozinho. Não, agora eu sei que eu não estou sozinho. Então, novamente aqui, o James Dale, né? Responsável pelas Wagner, cirurgias, né? Oi, essa, oi, essa parte aí está na página 109. 109. Obrigado, Lini. Então, o James Dale, o escocês, que fez aquele processo que eu falei para vocês, né? O nome do livro dele é Mesmerismo na Índia, que não tem em português. Eu fiz a tradução livre, e aí eu fiquei até de mandado para o grupo, tá? Quando eu chegar em Campina Grande, me lembre. Eu não sei se eu passei para a Lina. Que Lina que eu passei o PDF do livro do James Dale para você, da tradução livre que eu fiz. Eu Se, vou, eu vou dar uma olhada aqui, se tiver. se Aí tiver, eu já. tu manda para mim, por favor. Mas, de qualquer forma, tá mais uma dívida aí na lista, mas tudo bem. Então, James Dale, né, ele fazia esse procedimento, tá, usando sono magnético. Por que eu trouxe o James Dale? Para vocês observarem que o sono magnético é uma ferramenta poderosíssima, tanto para o tratamento, como para as nossas pesquisas com sonâmbulos, com pessoas normais, tá? Deleuze também cita, e aqui o Charles Lafontaine faz uma crítica a Deleuze, tá? Com todo respeito, que ele tinha a todos os magnetizadores tinham um respeito enorme a Deleuze, mas ele faz uma crítica e mostra, de certa forma, ele explica por que o Deleuze não conseguia insensibilidade, porque passava pouco tempo na questão de segurar os polegares e não esperava a pessoa fechar os olhos, tá? Então, uma dica muito interessante que está no livro Arte de Magnetizar o Magnetismo Animal. Okay? Na prática, a questão da insensibilidade. Né? Ele cita que Deleuze, apesar de ele ter criado a técnica do arrastamento das dores, mas ele não conseguiu entrar nesse estado, ou colocar as pessoas nesse estado de insensibilidade, por não ter esperado
as pessoas fecharem os olhos na hora que seguravam os polegares. O Charles Lafontaine era craque nisso. Ele segurava nos polegares, passava bastante tempo. Enquanto os magnetizadores normalmente passavam 5 minutos, não menos que 10 minutos, o Charles Lafontaine era incansável. Às vezes ele continuava ali segurando os polegares até a pessoa fechar os olhos, uns 10, 15, 20 minutos. Olha que ele tinha um poder magnético gigantesco, tá? E as pessoas, quando fechavam os olhos, pronto, ele já sabia que ela estava num estado de insensibilidade, muitas vezes. Então, o Charles Lafontaine considera justamente a insensibilidade como uma coisa a ser apresentada à humanidade, né? Principalmente aos médicos, naquela época que não existia anestesia, mais ainda, né? Porque aí a gente pode usar anestesia magnética. E outra coisa que muito legal aqui, que é registrado, mas em vários locais, mas especificamente onde vocês podem encontrar facilmente esse texto na Revista Espírita, de 1860, o Dr. Broca, que era um doutor muito importante na França, inclusive na base da Torre Eiffel tem o nome dele, ele usava também o recurso do magnetismo e da sugestão verbal, da hipnose, e colocou a sua paciente no estado de catalepsia, tá? E insensibilidade, tá? Então, eu resolvi também trazer isso para vocês como uma informação pertinente para vocês entenderem que naquela época os médicos, os cientistas, né, como por exemplo William Crookes, que fez uma pesquisa séria sobre materializações, eles usavam o sono magnético, eles usavam o magnetismo, beleza? Ah, mas era naquela época, sim. O que é que mudou hoje, né? Podemos fazer isso hoje, sim. Devemos fazer isso hoje, tá? Vamos experimentar, gente. Aqui, evolução anímica, que eu também cito, trago como uma referência para vocês, porque fala das formas de colocar em transe ou provocar o sonambulismo, tá? Que seria a contrição, ou apertar, no caso, né? Os polegares, os passes magnéticos, né? Os passes magnéticos também faz com que a pessoa entre no sono magnético, ou seja, no transe. Também emprega-se a sugestão, né? O que a gente chama de hipnose, né? Sugestão verbal. E, na época, o Abade Faria usava muito esse recurso, né? Ordenar-lhes imperativamente, né? E reiteradamente que durma. Era assim que o Abade Faria fazia, né? Chegava perto das senhoras lá e dizia, durma, de forma assustadora ali, né? E a pessoa tinha aquele susto, ele tentava umas 3 vezes. Esse era o método dele, tá? E ele ressalta uma coisa bem importante aqui, que é, na primeira experiência, tá? Não é tão fácil, mas na segunda em diante, se a gente for repetindo, o transe vai sendo mais fácil de acontecer, ok? Que foi o que aconteceu lá com o Julian, né? Na primeira sessão foi superficial, na segunda e foi aumentando a intensidade. E ali não tem, mas a paciente, ela só se deve assim, ela só aceitou realmente que tinha acontecido alguma coisa quando eles tiraram ela de um leito e colocaram em outro. E quando tiraram ela do transe, ela observou a modificação. Aí ela disse, realmente não tem como não ter acontecido alguma coisa aqui, porque eu estava deitada nesse e agora eu acordei nesse outro. E ela não lembrava disso, tá? Então, às vezes acontece isso também. Acontece pessoas que a gente coloca no estado de catalepsia, coloca o ombro da pessoa numa cadeira, as pernas na outra, tira do transe e a pessoa acha que não aconteceu nada. E aí a gente mostra a foto e elas ficam espantadas ali, né? Naquela cena. Às vezes não lembra. A questão do aprofundamento do transe, isso aqui eu já falei para vocês. Isso aqui foi em Belém do Pará. Observe o senhor do lado direito. Ele já está em letargia. Essas outras duas estão em catalepsia, colocando o braço em catalepsia. Então, do lado esquerdo de quem está olhando aqui na foto, vocês podem ver a catalepsia do braço, né? E depois eu coloquei nas pernas também, né? Catalepsia. E aquele senhor de lá, eu tentei colocar na catalepsia, mas já tinha passado do ponto, não consegui mais, ele ficou totalmente letárgico. E se ele não tivesse com os pés plantados no chão, provavelmente ele teria caído da cadeira para frente. Está totalmente letárgico aí.
ok? É um estado de relaxamento muito forte, a letargia. Nesse estado de letargia, a gente pode testar a insensibilidade, beleza? Na catalepsia também pode acontecer, mas é mais seguro quando está na letargia, a insensibilidade. Às vezes não acontece também mesmo na letargia, tem que testar, bom? O Deleuze, ele diz assim nas instruções práticas, que eu falei para vocês, né? Instruções práticas de Deleuze, instruções práticas sobre o magnetismo animal, e ele diz que se o sonâmbulo for lúcido, observar se não lhe fadiga, não lhe fadigará para se evitar a fadiga. Essas consultas jamais se estenderão a 2 no mesmo dia. Então, no máximo, a gente tem que fazer 2 sessões por dia usando o sonâmbulo, tá? E aqui um alerta, né? Para quem assistiu, fez o deverzinho de casa e assistiu o Profeta Adormecido, tem o depoimento do filho de Edgar Cayce, que ele era um sonâmbulo, tá? Ele começou fazendo 2 sessões por dia, estava tudo certo, mas no final da vida, ele está fazendo 8 sessões. E com isso ele ficou com um problema sério de fadiga fluídica. E segundo o filho dele, e concordo com o filho dele também, custou a vida do pai dele, não o Edgar Cayce. Tá? Ele estava fazendo 8. Quando Deleuze aí, ó, veja o texto aí em cima, né? O texto mostra claramente o Lineker disponibilizou outro livro aqui. Deixa eu ver qual foi o livro. Cadê? Só um momento, pessoal. Evolução anímica. Vou passar para vocês também. Eu vou citando, vou... Lineker, obrigado, porque pelo menos eu vou... É uma dívida menos, né? Obrigado aí, meu amigo. Então, vamos lá, para Edgar Cayce. Então, a prova disso, que não pode exceder a 2 sessões, né, que Deleuze sabiamente nos apresentou, é o próprio Edgar Cayce, que teve problema sério e acabou morrendo por isso, né, da fadiga fluídica. Registros de sonâmbulos, tá? Isso aqui a gente já viu na aula passada. Então, tem registro no jornal, uma pesquisadora, né, fez essa pesquisa aí e levantou esses sonâmbulos e médios, mas principalmente o que interessa para a gente aqui é sonambulismo. Então, no Diário do Rio de Janeiro, 31 de março de 1836, o Dr. Gamar, tá? E também em 1852, no Diário do Rio de Janeiro, também, dia 20 de julho, a Lucrécia, uma grande sonâmbula, com seu irmão, que era o magnetizador, o Jacônimo Ulisses. Aí o toque na fronte, esse é o Mesmer, que eu falei para vocês, tem um vídeo, tá? Inclusive tem no meu Instagram um vídeo, tem no meu canal Portal do Magnetismo também, falando sobre sono magnético, que eu mostro um pedaço do trecho onde ele toca na testa. Esse toque na testa ajuda no transe, claro, com essa intenção, né? De fazer com que a pessoa, entre aspas, durma, na verdade não é durma, é entrar em sono magnético. Também ajuda na memória. O Albert de Rochas, que está aí nesse livro aí, As Vidas Sucessivas, ele fazia muito isso, tocava com o polegar na testa para melhorar a memória. Por exemplo, você tinha lá o sonâmbulo que estava vendo alguma coisa, mas não conseguia saber o nome e tal. Você tocava, ativando a memória, tá? Então, ele diz aí na página 75 das Vidas Sucessivas, tá? Aí, o toque na testa. Não é pressionar, porque, inclusive, o Giacomello depois me ajudou a corrigir isso aqui para não colocar pressionar. É para tocar simplesmente, né? De forma suave, não precisa apertar, ok? E aí diz assim, no momento em que foi desperta, lembrei ele todos os seus acontecimentos, todas as suas emoções, através da pressão no meio da fronte. Então, ele usava esse recurso para que a memória viesse, tá? Também existe o caso de a pessoa fazer ou simplesmente passar tocando mesmo, tá? Um pouco os dedos aqui também para tirar do transe, também outra técnica. O ponto situado no meio da fronte possui a propriedade de despertar a memória sonambúlica, ok? Então, esse ponto aqui, no meio da testa, é justamente que ajuda, segundo
Roberto de Rochazio, grande magnetizador, ajuda nessa memória sonambúlica. Então, aqui uma prática dele diz assim: o senhor DR, pressionando fortemente com o seu polegar o meio da minha fronte, onde inicia-se o nariz, né, bem aqui entre as sobrancelhas, faz de novo a mesma pergunta. Então, às vezes você faz a pergunta ao sonâmbulo, o sonâmbulo não consegue responder, ou não consegue lembrar, e você faz o toque, isso ajuda nisso, tá? Hesitou, penso, aí ele diz assim: tem uma representação visual do meu nome escrito, mas é-me absolutamente impossível pronunciá-lo, balbuciou. Então, mesmo ele tocando, há situações que ele não consegue lembrar mesmo assim, tá? Do nome, das situações lá. Mas esse toque ajuda na memória, tá? Isso aqui a gente já viu. Esse aqui também com a catalepsia, né? Que eu mostrei para vocês, a gente já viu esse texto também. Vou dar uma passadinha aqui. E aqui vamos entrar na questão dos testes do sonambulismo que eu vou passar para vocês, tá bom? Isso vai ajudar muito na prática de vocês. Seguinte, ó. Deleuze diz o seguinte na página 75, a página do livro de Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal. Eu recomendo por demais, se vocês não compraram, compre, se vocês querem realmente entender o sonambulismo. E não só o sonambulismo, né? Tem muito conteúdo importante e pertinente nesse livro. Que vocês possam comprar esse livro para poder acompanhar com mais detalhes. Pois bem, na página 75 ele diz assim: todo mundo sabe que certas pessoas andam, falam, né? Esse falar, dormindo no caso, é chamada soniloquia, tá? É considerado também não é bem uma doença porque não incomoda tanto, né? O sonambulismo é considerado uma doença. Soniloquia não, é só uma faculdade que acontece quando a pessoa está dormindo, né? Que ela fala dormindo. E agem durante o sono, né, que no caso é o sonambulismo, e que quando estão despertas, não conservam nenhuma recordação do que tem feito. Então, o sonambulismo é justamente isso, né? Quando a pessoa acorda, você não lembra, você levantou, você fez isso ou aquilo, e a pessoa diz: eu mesmo não fiz isso não lembro de nada. Enfim, isso é o sonambulismo natural. A semelhança aparente do sonambulismo espontâneo, ou seja, o sonambulismo natural, com as crises que o magnetismo geralmente produz, tem feito dar a essa crise o nome de sonambulismo magnético ou artificial. Okay? Devido a essa semelhança, inclusive essa questão de não lembrar, eles acabaram chamando de sonambulismo magnético artificial, que é provocado pelo magnetizador. Isso é a definição de Deleuze, tá? E Deleuze continua assim: alguns magnetizadores, e aí um alerta para nós na hora da prática, tá? Então, por isso que eu coloquei, ó, sonambulismo na prática. Eu fiz a demonstração, isso lá em Fortaleza, e teve uma pessoa que colocou, não lembro o nome, os vídeos que a gente fez lá em Fortaleza sobre essas questões. E vai ser muito importante para vocês assistirem, tá? E foi em Fortaleza, no GEAP, a gente fez justamente falando sobre esse texto e praticando lá. Vocês vão ver a prática nesses vídeos. Eu vou dar uma explicada aqui, depois vocês vão dar uma olhada. Se vocês sentirem necessidade, a gente pode abrir a sala e eu explicar passo a passo o que foi que aconteceu, contextualizando esse texto. Eu acho que não é necessário, mas se vocês sentirem necessidade, pode falar comigo no privado que a gente abre a sala. Se for necessário para uma pessoa, tudo bem. Se for necessário para 1000, também tudo bem. Mas vamos aqui. Alguns magnetizadores carregam muito a cabeça a fim de sobrecarregar o sonambulismo, a fim de produzir o sonambulismo. E por esse meio, chegam com frequência a obter um adormecimento forçado. Alguém abriu o microfone, quer falar? Foi o Júlio? Júlio? Foi o Júlio? Não. Quem foi que abriu? Aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom. Foi o Lineker. Foi o Lineker. Não, foi eu não, foi outra pessoa aí, talvez. Se quiser falar, fica à vontade. Não? Tudo bem. Então, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Vamos lá. Então, o que é isso? Carregar muito a cabeça?
é justamente fazer os longitudinais lentos na cabeça da pessoa, tá? Então, sobrecarrega essa área, somente a cabeça, tá? Isso não se faz, pessoal. A pessoa pode se sentir mal, ok? Por isso que Deleuze está aqui fazendo um alerta. Alguns magnetizadores carregam muito a cabeça a fim de produzir o sonambulismo. Então, colocam muito fluido na cabeça. Deleuze era prudente, então ele levava não só até o gastro, como eu recomendo, ele levava até as pernas, até os pés, para ser mais exato, tá? Ele chama de grandes correntes. E aí ele diz assim, que não são de nenhuma utilidade. Esse método oferece perigo. Por que oferece perigo, pessoal? Porque quando a gente sobrecarrega muito a cabeça de um sensitivo, ele acaba sentindo mal-estar, sentindo dor de cabeça, tontura, ok? Fica com a cabeça sobrecarregada ali, tá? Então, evitar esse tipo de coisa, tá? De ficar fazendo grandes concentrados na cabeça da pessoa, principalmente no alto da cabeça, nem pensar, ok? Vale mais empregar simplesmente as grandes correntes. O que é essas grandes correntes, pessoal? São os longitudinais da cabeça aos pés. E como a gente está magnetizando, para colocar no sono magnético, são passes lentos. Você está fazendo longitudinal lento, para realmente carregar a pessoa de fluido. Tá? O magnetizador vai colocar o fluido dele ali no seu magnetizado para colocar ele no sono magnético. Então, Deleuze prudentemente pede para que use as grandes correntes. O que são as grandes correntes? Da cabeça aos pés. Que não carrega a cabeça com relação a outras partes do corpo, olha aí. Então, deixa bem distribuído, né? Se vocês quiserem fazer, o método que eu uso é da cabeça, da testa, é o método de Albert de Rochas, né? Que é da cabeça até o gástrico. É assim que ele ensina. Mas se você quiser fazer como Deleuze recomenda, precisa estar deitado, né? Numa maca, ok? Porque na cadeira não dá para fazer, tá? Da cabeça aos pés tem que ser numa maca, ou numa cama, ou no chão, né? Enfim, pessoa esticada ali. Então ele diz assim, continuando aqui Deleuze, ele diz, tá? Ele diz o seguinte: pode-se então, sem nenhum inconveniente, passar. Então, depois que você faz as grandes correntes da cabeça aos pés durante um bom tempo, depois você passa, ou seja, faz uns passes de 5 a 6 vezes, a muito pouca distância, ou seja, bem ativante, bem próximo de quê? Bom, usando a ponta dos dedos. Por que usando a ponta dos dedos? Porque Deleuze era digital. Se você for palmar, você vai usar a palma das mãos diante dos olhos, a fim de dar mais intensidade ao sono, aprofundar o transe, tá? Então, você vai e faz um longitudinal próximo aos olhos, para que a pessoa possa aprofundar esse transe, beleza? Continuando aqui. Depois a gente vai fazer um teste. Qual é o teste, pessoal? O teste é o seguinte, olha como é legal, Deleuze ensinando aqui na prática. Em seguida, pergunta ao seu magnetizado, né, o que ele chama de sujeito, que no francês significa sujeito. Sujeito ao magnetismo, no caso, né? Ao seu magnetizado. Pergunta como ele se encontra, se bem e se dorme. Você está bem? Ele vai responder. Ele pode responder falando ou ele pode responder com a cabeça. Tá tudo certo. Pode fazer mímica, ok? Se dorme. Se ele fizer assim, não dorme, então aí você pode fazer o teste do sonambulismo, tá? Então, existem 3 possibilidades. Quais são as possibilidades quando você perguntar? Primeiro, ele desperta, ou seja, ele abre os olhos e, enfim, sai do processo. Segundo, ele responde. Desculpe, ele não responde. Também pode acontecer isso, tá? Ele não responder. E se ele não responder, tá tudo certo também, tá? Pode ser que ele esteja já no sono magnético mais profundo, não consiga mexer e tal. E aí você vai responder, perguntar depois se ele ouviu alguma coisa e tal. Se ele não lembrar que foi feita a pergunta, pode ser que ele tenha dormido de fato, né? E pode lembrar também. Ou pode ser que ele esteja no estado de sonambulismo. Então você tem que ficar alerta com relação a isso. Ou ele pode responder. Se ele responder,
Ele diz, eu estou bem. Sim, eu estou dormindo. Então, nesse caso, se ele responder, então, depois que você retirar do transe, aí você vai perguntar para ele se ele lembra de alguma coisa, tá? Se ele não lembrar que você fez pergunta, então foi estado de sonambulismo, beleza? Esse é o primeiro teste, é o bem rudimentar, bem no início mesmo, tá? E aí ele diz assim, se despertar, não há sonambulismo, e é necessário não pensar mais nele durante a sessão. Então, você faz o teste e vai continuar magnetizando normal, ok? No seu processo normal de magnetização. Você só fez o teste, tá? Você pode fazer o teste de catalepsia também, que é outro teste. Quando eu trabalho com magnetismo, às vezes eu chego e digo para a pessoa, olha, se você tiver sentindo necessidade de colocar sua mão onde você acha que está precisando mais de energia, e a pessoa vai lá e bota a mãozinha dela lá. Tá? E às vezes a pessoa não lembra que fez isso. Estado de sonambulismo. Ok? E aí ele continua, né? Se segue dormindo, ou seja, nesse processo, né? Sem contestar, pode-se supor um princípio de sonambulismo. Então, você fica naquele processo de descoberta ainda, né? Se é sonambulismo ou não. Por isso que ele diz que é princípio de sonambulismo. Se responder sem despertar, é uma vez, e uma vez desperto, não recordar ter ouvido nada, o sonambulismo é real. Então, se depois que ele levantou, ele saiu desse processo, está conversando com você e não lembrou de nada, então aí é sonambulismo, e você pode usar esse sonambulismo para o próprio tratamento desse doente, dessa pessoa que a gente está magnetizando. Depois que ela passar pelo processo e ficar boa, a gente pode convidar esse sonâmbulo para tratar outras pessoas. Isso é que é legal, tá? Isso é que é legal. Temos essa ferramenta chamada sonambulismo para ajudar outras pessoas. Meus amigos, minhas amigas, justamente era isso que eu queria apresentar para você. E ponto. Parece um negócio de, né, coisa de inglês, né? Não sou bem desse precisão, não, mas foi o que aconteceu por coincidência, né? Acabei às 10 horas exatamente. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque vocês ainda têm um bônus de 6 minutos, né? Que a gente eu fui comer o cuscuz ali, acabei me empolgando e voltei 6 minutos a mais. Claro que se quiserem passar meia hora, eu passo com maior satisfação, porque vocês sabem que eu gosto disso. Por favor, meus amigos, vamos conversar um pouquinho. Eu já estou encabulado de falar sozinho, entre aspas, né? Que eu sei que vocês estão aí, só estão caladinhos. É porque eu não estou acostumado com turma tão comportada. Wagner, está me escutando? Perfeitamente. Que é a Thelma. Oi, É então, uma como vai? dúvida. Pois não. Em relação ao tópico, ou slide que você mostrou, é, Agora o som você ficou disse que baixo. Volta novamente a fita que ficou baixo quando você volta aí. o problema aqui na comunicação do meu áudio. E agora, está cortando Então, ainda? é como diz o Matuto, então não bula muito não, fica bem paradinha. Pode falar, Agora, agora pode falar. porque quando tu falaste do caso do Edgar Cayce, que ele Sim, magnetizou, ele teve muito problema, né, em relação a fazer esse trabalho de sonambulismo, eu fiquei pensando, esse contato que a gente para buscar com o magnetizador uma pessoa para ser aquela sonambúlica, aquela que você faz o trabalho de sonambulismo. sim. Então, seria somente esta única pessoa? Eu não poderia, então, ter mais pessoas para fazer esse tipo de trabalho? Mais sonâmbulos, é isso? É? A questão, geralmente, Thelma, é que você vai dedicar como magnetizador tanto tempo para desenvolver aquela lucidez, para criar um vínculo magnético com aquele seu sonâmbulo, para tratar ele e criar uma confiança. É todo um processo tão sofisticado e demorado que se você for para outra pessoa, você vai perder esse seu sonâmbulo. Então, é melhor que você tenha esse sonâmbulo e, se possível for, passe a vida toda junto com ele, né? Juntos para sempre. Claro que a gente tem um limite aí, eu estou brincando, mas
é muito comum a gente ver na história dos magnetizadores eles terem vários sonâmbulos, acontece isso também. Mas tinha um sonâmbulo predominante, aquele sonâmbulo que o magnetizador via que a lucidez dele era perfeita para determinadas coisas, como, por exemplo, os tratamentos. Então, há sonâmbulos que conseguem ver a distância. Então, eu posso usar ele para fazer pesquisas, para fazer investigações policiais, né? Encontrar corpos, encontrar pessoas desaparecidas, que é outra coisa muito legal do sonambulismo, né? Encontrar pessoas desaparecidas. A gente vê muitos na televisão, fulano, será que fulano está vivo? Aí vai na televisão, né? Encontra, aí faz aquele encontro, não é assim? A gente podia fazer isso com os sonâmbulos, eles conseguem fazer isso, depende da lucidez, claro, dependendo da lucidez dele. Mas se você tem um sonâmbulo lúcido para tratar, para o tratamento em si, geralmente ele já cuidou disso para o seu próprio tratamento, né? Vendo os seus órgãos internos, e com isso você passou um tempo com ele, no tratamento dele especificamente, e com isso ele desenvolveu a sua lucidez sonambúlica, se tornando muito mais sofisticada e detalhada, e aí você acaba trabalhando só com ele, entendeu? Na tua prática, tu teria então Eu um tenho, sonâmbulo nesse eu tenho aspecto? vários sonâmbulos. Aonde eu vou, eu encontro um sonâmbulo. O grande problema para mim é que eu deixo na mão das pessoas. Eu disse, ó, pessoal, esse aqui é um sonâmbulo, tá? Agora vocês vão pegar o magnetismo e vão desenvolver a lucidez dele. Quando eu dou as costas, o pessoal não continua o trabalho. Então, eu lamento, né? Lamento muito. E aquela outra questão que diz assim, não, se você é meu sonâmbulo, foi do outro slide aí. Eu não quero que outro me magnetize, só você. Não, exato. Acontece de que, por exemplo, quando você tem um sonâmbulo e descobre ele, e está no início, a gente pode substituir o magnetizador, entendeu? Pode substituir Ok. facilmente. Agora, se você vem trabalhando com ele há muito tempo, aí Deleuze pede para a gente ter cuidado na transferência, porque por exemplo, eu já desenvolvi aquela lucidez, o sonâmbulo já está acostumado a trabalhar comigo, entendeu? Então, se eu tenho já, sei lá, eu já trabalho com sonâmbula há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, horas, ele já está trabalhando, está acostumado com o meu fluido, está acostumado com a minha metodologia de trabalho como magnetizador. Então, quando eu for passar para outro magnetizador, que vai continuar o trabalho por algum motivo, seja porque eu vou me mudar, seja porque, enfim, por N motivos, quando eu for substituir eu, que seria o magnetizador, por outro magnetizador, eu tenho que treinar esse magnetizador e ele acompanhar o meu processo de trabalho para que ele possa se adaptar, né? Criar esse vínculo e continuar o trabalho como a gente vinha trabalhando. Ok? Ok. Entendi. Eu estou iniciando também, né? A prática do deixar Todos uma nós. pessoa aqui no estado sonambúlico. Já consegui até a catalepsia, não tirei a foto ainda. Mas, assim, quando eu vou começar a fazer perguntas, você está dormindo? Aí a pessoa abre o olho. E eu já fico sem jeito, dar seguimento, para dar o seguimento. Aí eu já só vou fazendo mesmo um pouco mais de concentrados para a pessoa relaxar, mas eu não pergunto mais. Até eu fico encabulada. O fato dela abrir o olho no primeiro teste não quer dizer que ela vai abrir no segundo. E outra coisa, observa o tempo, né? Então, se ela abrir o olho, você na próxima sessão que você for testar, você demore mais tempo, tá? Demore mais tempo para que ela possa aprofundar o transe. Quanto tempo, né? Você poderia me perguntar. Pois é, não menos do que 30 minutos. Geralmente é de 20 quando ele já está acostumado com você. Agora, quando ele está bem entrosado mesmo, é rapidinho, tá? Você começa a magnetizar, em menos de 5 minutos já está num transe profundo, porque ele já está tão acostumado com o processo, mas para chegar nesse nível já passou um bom tempo de magnetização, assim, vamos supor. É um sonâmbulo que você já vem trabalhando e desenvolvendo a lucidez dele há uns 6 meses no mínimo, entendeu? Uma vez por semana. Então, esse O ideal trabalho que eu seria estou todo dia. fazendo, então, pode lá na frente me trazer esse resultado dessa pessoa Total. no sonambulismo e dar informações. É isso? Total.
total, sim, mas desde que ele tenha essa lucidez. Porque às vezes a pessoa não lembra de nada, mas ela ficou só no sono magnético ali, não lembrou, mas também não dá informação de nada, tá ali como se fosse dormindo mesmo, entendeu? E a gente sabe que ela não está Mas eu vou dormindo, chegar ao mas... ponto, né, Wagner? Chega ao ponto de quando eu fizer a pergunta, Isso, ele já me responder no já. processo do sonambulismo, já no estágio. É isso, Sim, eu vou trabalhar nesse aspecto. perfeito. Se ele responder, aí ele pode responder com a cabeça, né? Sim ou não, ou ele pode responder verbalmente, seria o ideal era verbalmente. Mas, no início, pode ser que ele apenas consiga responder somente com a cabeça, tá? E tá tudo certo. Porque aí você, usando o recurso da mímica, se você tem algum lugar do corpo que você quer que trabalhe, aí ele vai mostrar, né? Na barriga, né? Na cabeça. Então, a sonâmbula lá em Natal, eu perguntei, você quer que trabalhe em algum lugar? E ela botou na altura do timo e depois na altura da cabeça. E depois eu coloquei ela em relação magnética com outra pessoa que a gente estava trabalhando e perguntei para ela se ela conseguia observar onde é que era o problema dessa pessoa que ela entrou em relação e ela colocou a mão aqui na nuca, justamente o ponto onde a pessoa tinha problemas sérios. Percebe? Então, é uma sonâmbula ali. O que é que precisa? Precisa que um magnetizador continue o processo de desenvolvimento sonambúlico. Ali eu consegui sucesso. Ela não falou, mas ela mostrou usando a mímica, ela mostrou usando a mãozinha dela, e ela tinha uma lucidez, tá? E a gente tem que continuar o Wagner, processo de desenvolvimento da lucidez sonambúlica dela. Pode falar. então, nesse aspecto, tu sempre nas práticas encontra pessoas para o estado sonambúlico e não tem quem dê segmento. Então, é É, tipo assim, a atividade para ali, com aquela tua prática. é lamentável. Para ali, porque é lá em Natal, eu estou em Belém do Pará agora. Eu fiz um evento agora, dia 20, 21, tinha sonâmbulos lá no local, né? Tinha pelo menos um ali que eu observei que tinha essa faculdade. Mas aí como é que a gente faz para desenvolver, né? Tem que continuar o processo. Eu tenho que treinar o magnetizador para que aqui em Belém do Pará eles continuem. Vou fazer um evento esse final de semana agora, se vocês quiserem acompanhar, eu vou disponibilizar, entra no meu privado, vocês vão pegar a gravação do curso anterior, vão também ter direito à gravação do curso desse final de semana, tá? E vão ter direito também à gravação do curso dia 3 e 4 de julho. E ainda vai ganhar de bônus a gravação, né? E vão acompanhar ao vivo também, todos eles, tá? Se vocês quiserem. Claro que o evento que aconteceu não dá mais para acompanhar ao vivo, mas tem a gravação. Na véspera do viajar, de eu voltar para casa, a gente vai fazer um workshop no dia 8, dia todo, e a gente vai transmitir e gravar também. Então, depois procura no particular para vocês acompanharem, tirando as dúvidas também. Então, é isso. É um desafio, né? Eu fico muito feliz quando eu encontro, fico triste quando eu vou embora, porque eu não vou continuar o processo de desenvolvimento da lucidez sonambúlica daquele sonâmbulo. Com certeza, vocês que são magnetizadores estão me ouvindo aqui nessa sala, vocês vão encontrar muitos sonâmbulos, muitos, assim como os hipnólogos encontram muitos sonambúlicos, como eles gostam de falar, mas é só para brincadeira de palco. Tá na hora da gente usar essa faculdade de forma séria, tá? Nada, não estou criticando os meus amigos hipnólogos, não, mas tem utilidade mais, tem coisa mais importante para os sonâmbulos fazer do que simplesmente brincadeira de palco, tá? Obrigadão aí. Valeu. Mais alguém? Você terminou, Thelma? Tudo tranquilo? Deu para Sim, esclarecer? Beleza? eu sim. Satisfeita com o esclarecimento? Sim, sim. Muito Con- Continue obrigada. fazendo os seus testes, tá? E qualquer dúvida é só Todas entrar as em contato. faço. Uhum. Tá legal. Pode repetir que está cortando o seu áudio. Fale. Sigo fazendo, sim. Estou treinando todo dia. Massa. Muito bem. Perfeito. Mais alguém, gente? Ninguém? Ô, Tá todo... Wagner, Opa, pois não, pode falar. Júlio, pode falar, Júlio.
Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que o magnetista, o que seria melhor, o condicionamento do magnetista ao pensamento dele no momento de aplicar os passes, seja eles para aplicar o sono magnético, seja ele para magnetizar de alguma forma. Assim, o que é interessante o magnetista ter em mente no momento, aquele estado de presença dele. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Júlio, eu vou fazer os apontamentos que Deleuze ensina e vou falar da minha experiência prática, tá? Deleuze diz assim, que o magnetizador ele tem que ter a vontade de querer ajudar, né? Essa vontade que a gente costuma dizer normalmente de vontade de querer, que uma coisa redundante, né? Mas essa vontade é isso que move o fluido do magnetizador, né? As energias do magnetizador na hora de magnetizar, é justamente essa vontade de querer, de quer magnetizar. E aí eu tenho que citar Kardec, por honestidade, ele diz que existem três intenções, e essa questão da intenção também no nosso meio, seja de hipnólogos, seja de magnetizadores, também é uma área a ser discutida aí bastante, tá? Assim como a vontade. Porque para Charles Fontaine, ele disse que não precisava ter vontade nenhuma. Claro, ele tinha um poder magnético gigante, então para ele era comum fazer e não precisava nem da vontade, segundo ele, né? Mas todos os magnetizadores falam muito da questão da vontade. Bom, vontade tem que ter. Segundo, independente de Charles Fontaine. Segundo, essas três intenções que eu resolvi falar, porque Kardec fala sobre ela. A primeira intenção é de colocar em sono magnético, ou seja, colocar em transe. A segunda intenção de um magnetizador seria para tratamento físico, né? Então, você está magnetizando ali, você quer tratar fisicamente a pessoa. E a terceira intenção, segundo Kardec, seria para os tratamentos das obsessões espirituais. Então, ele fala desses três pontos. Bom, o que é que eu observo na prática? Quando eu trabalho na questão da saúde, então, especificamente, eu não necessariamente coloco a pessoa no transe, às vezes ela entra nesse transe, tá? De forma, entre aspas, acidental, né? Mas está tudo certo também. E se ela entrar nesse transe superficial, eu aproveito ele, porque segundo, principalmente o Charles Lafontaine, o próprio Charles Lafontaine, ele cita que no tratamento físico, quando a pessoa está no sono magnético, o efeito do magnetismo é maior, então eu aproveito esse benefício do sono magnético, já faço o tratamento do joelho, faço o tratamento de alguma coisa específica, se ela tiver no sono magnético, isso é melhor, ok? Então, aí você perguntou, Júlio, e me complemente se eu estiver errado. O que é que eu estou pensando na hora? Esse é o grande mistério. O que é que o Wagner está pensando na hora? Eu costumo a simplificar as coisas. Como um bom técnico, eu costumo simplificar as coisas, porque eu não vou inventar a roda. A roda está ali, o movimento está sendo feito, o fluido está sendo derramado, né, na pessoa, e eu estou simplesmente colocando o fluido ali. E a minha intenção é muito boa, é de ajudar a pessoa. Simplesmente isso. Eu não vou dizer para vocês que eu estou pensando nas galáxias, do poder do Sol, nas nuvens, nas ondas do mar. Não, eu estou ali concentrado, eu estou ali focado no meu paciente, estou envolvido, mobilizando o meu fluido para que eu possa atuar magneticamente naquela pessoa. Eu tô ali presente, no aqui e no agora, colocando o meu fluido, distribuindo o meu fluido no corpo dessa pessoa, observando as sensações, observando os movimentos, observando as reações, melhor dizendo, observando as reações de relaxamento, de respiração diafragmática, dos olhos batendo, do relaxamento físico, você nota, né, que os ombros vão caindo, que as pernas vai sendo mais relaxadas, os pés, as mãos.
Então, eu estou ali observando e, ao mesmo tempo, contemplando o processo magnético para determinada situação. E, claro, que eu, fazendo anamnese, eu vou ter um objetivo específico. Ah, é problema no joelho. Então, eu faço o processo e depois eu vou lá no joelho e trato o joelho, né? Tem uma filmagem minha de uma senhora que está no meu Instagram. Depois aparece a foto dela no final, né? Eu botei uma musiquinha para ficar mais animado. Essa senhora, ela chegou repleta de dores, né? Articulares. E aí vocês podem ver no vídeo, eu soprando a mão dela, mexendo, né? Depois eu fui lá no joelho, toquei nos pés dela, especificamente nos dedões do pé, né? Tudo isso são ações magnéticas. Depois eu fiz os longitudinais e a pessoa levantou praticamente sem dor nenhuma, me deu um abraço. Então, para mim, isso é muito gratificante. O que foi que Wagner pensou nessa hora? Eu pensei em debelar a dor dela, eu pensei em trabalhar as articulações, sabe? Mas derramando o meu fluido. Depois eu dispersei bastante, porque quando a gente coloca o fluido, depois a gente dispersa, para aquele excesso de fluido não ficar na pessoa e voltar para a fonte, que sou eu, né? Então, inicialmente eu coloco bastante fluido, depois eu tiro esse fluido, né? Não vai tirar tudo, vai ficar o que for necessário para a pessoa, às vezes nem fica nada, e às vezes a gente nem coloca nada também, porque às vezes você tem uma área do sistema energético dela que está com muito fluido, né? Com superabundância de fluido, e tem outros que estão aquém. Então, quando você começa nos longitudinais, você vai equilibrando o sistema, e aquilo que estava com excesso de fluido acabou sendo distribuído e compensou aquilo que estava faltando. E nesse momento você não doou muito, percebe? Porque você fez uns longitudinais da cabeça aos pés, como Deleuze fala, né? As grandes correntes. Percebe, Júlio? Então, é assim que eu trabalho de forma simples, sem muito viagem, sabe? De muita... Quem trabalha com viagem, eu também acho legal, mas o meu trabalho é muito pé no chão, muito simples, né? As pessoas vão, né? Eu trabalho assim, eu disse, eu trabalho assim, né? E os outros estavam diferentes. Tá tudo certo, a forma dele trabalhar é diferente de mim. Mas o que eu me preocupo com relação a vocês que estão começando, é que comece simples, sabe? Porque é, esse é o processo, não precisa de muita sofisticação. O magnetismo ele é simples, não é simplista, ele é simples. Você domina os princípios, você sabe como lidar com esses princípios. Você sabe que existe o sono magnético, que sono magnético é muito interessante no processo terapêutico. Então, aproveite ele, é uma grande ferramenta. Hoje, eu não consigo mais trabalhar no magnetismo sem o sono magnético. Não estou dizendo que todas as pessoas que eu trato eu coloco em sono magnético, não. Ontem eu tratei 6 pessoas, das 6 eu coloquei 3 em sono magnético, porque eu sentia necessidade, percebe? Teve outras que não. Outras que eu tratei fisicamente, ela ficou satisfeita e saiu bem, magnetizei a água dela e beleza, tchau, tá belezinho, tá tudo certo, tá? Então, pé no chão, Júlio, é trabalhar com simplicidade, conhecer os princípios, ter essa vontade, né, o que a gente chama de vontade de querer ajudar, e o resto, meu amigo, é muito gratificante ver o processo acontecendo e à medida que vai acontecendo esse processo de crescimento, de descoberta, de bons resultados, vai aumentando a nossa crença. Não é a crença das outras pessoas, não. É a crença do magnetizador no seu próprio magnetismo. Porque é um processo realmente lento, e Deleuze fala sobre isso. Ele diz assim, ora, você não precisa acreditar nisso que você está fazendo. Olha como Deleuze ele é, né? Ele é audacioso. Ele diz assim, ó, faça. Você vai fazer assim, é assim, assim, assim. Você bota uma mão aqui, a outra arrasta pelas extremidades, faça e vai dar certo. E dá, Júlio. E o mais assustador é isso. Eu chego numa plateia, pego uma pessoa que nunca viu um magnetismo na vida, chama ela aqui. Você quer ajudar? Quero. Eu pergunto logo se ela quer ajudar. Quer ajudar? Quem quer ajudar? Aí a pessoa levanta a mão. Se ela quer ajudar, vem cá. E a outra que está ali morrendo de dor. Bota os dois ali.
Os dois não conhecem nada de magnetismo, absolutamente nada. Percebe? É aquela pessoa que quer ajudar. Eu digo, ó, tu faz assim, bota a mão aqui e arrasta ali. Júlio, e funciona. No mínimo alivia. E a pessoa fica ali assustada. Como é que pode? Pode, porque o que eu ensinei a você aqui foi o que Deus me ensinou e eu estou passando para você. O fluido acompanha o movimento das mãos. Essa é a grande questão, sabe, Júlio? O pessoal fala muito mal da movimentação das mãos, mas nós, magnetizadores, não temos como trabalhar de outra forma. Sim, tem outras formas de trabalhar? Tem. Sim, tem, sim. Mas eu estou falando assim, se você trabalha com magnetismo usando as mãos, o fluido acompanha o movimento das suas mãos. Então, você vai ter que movimentar as mãos, meu filho. Se você não quer movimentar as mãos, você vai ter que fazer um sopro, né? E movimentar o sopro. Enfim, você precisa movimentar esses fluidos de alguma forma. Não, mas eu movimento com a força do meu pensamento. Bom, eu não cheguei nesse nível ainda, Júlio. Tá? Não, porque eu faço aqui tudo no meu pensamento. Eu não faço. Eu não consigo, tá? Eu ainda não cheguei nesse nível ainda. Eu tô no beabá do magnetismo. Tem que ser mexendo as mãos. Então, e eu ensino para vocês, porque funciona comigo. Eu só vou ensinar para vocês o que funciona. O que não funciona. E pode funcionar com outra pessoa. Tá tudo certo também. Mas eu só vou ensinar para vocês aquilo que eu testei, né? A grande honestidade de Deleuze, e aí eu não estou me comparando a Deleuze, mas eu tento segui-lo nesse processo, é que Deleuze só fala no livro dele daquilo que ele fez, que ele praticou, que ele testou. Na minha prática é assim também, né? Muita gente no meu meio do magnetismo dizia, não pode magnetizar cão, nem cachorro, nem gato, senão vai morrer. O que é que eu fiz? Eu fui testar. Não morreu nenhum, até hoje. Já morreu gente na minha mão, agora cachorro e gato nunca. Até passarinho eu já magnetizei, os bichinhos ficavam com o olho meio assim. Acabei de soltar uma víbora que eu estava magnetizando, quase 20 dias, ela sobrevivendo só de magnetismo, estava fazendo um teste aqui. De vez em quando eu faço esses testes, né? Mas animais, comigo, pelo contrário. Quando eu começo a magnetizar um cão, por exemplo, ou chego no ambiente, os cães ficam do meu lado. Eles ficam aqui do meu lado. Por quê? Porque eles sentem a emanação energética. E a emanação energética e mostra, assim, uma certa, digamos assim, certo conforto para eles, né? Porque tem gente que espanta os animais, né? Devido à sua energia. Entendeu, Júlio? Não sei se eu fui específico, eu acabei falando um monte de coisa aqui, não sei se eu consegui explicar a você, né? Mas é muito disso que, como eu trabalho com simplicidade e trabalho seguindo os princípios do magnetismo. E eu volto a dizer, eu não sou modelo de magnetizador. Por que eu digo isso? Eu estou mostrando para vocês como é que se trabalha, mas cada um de vocês vai ajustar a forma de trabalhar diferente da minha. Eu prefiro que seja assim mesmo, né? Assim como o artista tem seu estilo, o magnetizador tem seu estilo. Júlio, você pode ser um magnetizador excelente para colocar no transe, né? O chamado sono magnético. Tem outro magnetizador que é expert em arrastador, outro que é expert na depressão, percebe? Então, a gente vai ter diversos tipos de magnetizadores, não que não funcione, né? Só que, por exemplo, eu arrasto dor muito fácil, e você pode não arrastar tão fácil, mas que arrasta, arrasta, entendeu? Você vai aliviar a dor também. Pode ser que demore mais um pouquinho. Então, existe muito disso também, de especialidade quanto ao magnetismo de acordo com a capacidade fluídica de cada um, a qualidade fluídica e muitos pontos ainda que a gente está ainda estudando. E vamos estudar muito mais, né? Muita coisa para a gente estudar no magnetismo ainda. Graças às práticas integrativas, às santas práticas integrativas e complementares, que vieram com toda a força aí. Então, os terapeutas hoje, o que não podia usar nas casas religiosas, agora está podendo usar em hospital, em qualquer lugar, né? Pelas práticas integrativas. Amanhã mesmo, se Deus quiser, a gente vai atender uma diretora da universidade de enfermagem, que está fumada. Claro, você está trabalhando o quê? Trabalhando com o povo. Os enfermeiros foram os que mais sofreram com a pandemia, não foi?
Então, tudo que a gente vai olhar, a maioria está fumado, claro, e precisa de alguém para cuidar deles. Quem é esse exército que vai cuidar dessa grande multidão das práticas, né, do trabalho médico? Somos nós, terapeutas energéticos, de qualquer área, né? Seja hipnólogo, seja da cromoterapia, do reiki e do magnetismo também, tá tudo certo. A gente também vai complementar, também vai dar um suporte energético para eles. E bom seria que sempre tivesse esse processo de amparo e de melhorar o bem-estar dos profissionais de saúde, não é verdade? Concorda, Júlio? Concordo. Então, questão é que a gente muitas vezes vem de outras escolas. Uhum. Então, eu colho o que é bom para mim. E eu tive experiência, quando eu falei para você, você vai mentalizar tal coisa. Até usei símbolos, tudo bem, funciona também, né? Mas nada como você ser natural e sincero consigo mesmo. A boa intenção, a boa vontade. E é mais Você quer usar cor, Júlio? Usa isso. cor, né? Você vai lá botar um fluido e mentaliza uma cor. Pode fazer isso, cara, numa boa, sem problema. Eu não faço, mas pode fazer. Sim, sabe? Fazer esses testes e ter resultados. E depois que der o resultado, passa o bizu para mim. Olha, Wagner, eu testei aqui, mentalizei uma cor X. Beleza, Júlio, vou testar, né? Vou testar. O que muitas coisas assim, como diz o Jung, né? Jung ele fala muito sobre símbolos, né? E esses Uhum. símbolos estão em em nosso DNA, em nossa espiritualidade, vamos dizer assim, nosso campo energético e tal, essas informações, né? Mas eu acredito que, como o nosso fluido depende muito de nossa vitalidade, né? No caso, nossa vitalidade, alguns têm, como você acabou de falar, diversificando, alguns são melhores em certas coisas. Ok, eu acredito que não há como você mensurar quantos passes você dá em alguma pessoa. Cada um acredito que vai ter a sua, né, o seu jeito de se fazer, a sua força, o seu, né, a quantidade fluídica, a capacidade fluídica de cada um. E também a questão de usar símbolos, usar cores, eu acho que vai ter muito a ver com o que significa no íntimo do magnetista isso. Então, muitas vezes não vai funcionar, porque o cara não se conecta com o significado daquilo, né? Muitas vezes a pessoa pensa numa entidade e tal, Saint-Germain, aí pensa na luz, né? Eita, e é assim que funciona, acredito. E é muito questão de fé. Sim, Eu sim. acredito. Não sei se faz sentido, Faz né? sim, faz, Tem que ser faz. também. Com certeza, para mim faz muito sentido, até porque cada magnetizador tem sua crença ou descrença também. Ou E, descrença. e o mais legal, Júlio, é que funciona no descrente. O que é mais legal, eu acho que o magnetismo é lindo por isso, sabe? Porque até o cético vai começar a acreditar, porque é, o espiritual começa no trabalho magnético. Então, o ensaio de um magnetizador cético é a primeira porta para ele entrar na questão espiritual, para ele ser um espiritualista, sabe? É por isso, Júlio, que depois de Mesmer, ele foi praticamente o fundador de várias escolas espiritualistas. Porque quando começaram a usar o magnetismo, começou a despertar um monte de coisas, sabe? As escolas ocultistas, Sim, os Rosa Cruzes. Então, é, todas essas escolas que a gente tem aí, espiritual, o espiritismo, o espiritismo é filho do magnetismo. Olha só que interessante. Então, todas essas escolas espiritualistas, como eu mostrei para vocês, muitos desses espiritualistas, desses pesquisadores, desses médicos, usavam magnetismo no século XIX, tá? E o Sim. mais legal, funciona, né? Funciona.
É, Então, é isso. essas questões das escolas, né? Vai Uhum. para um meio hermético e acaba O vindo hermetismo, exatamente. várias informações de um lado, de outro. E quando o negócio o Deleuze vai dar essa pancada, né? Não, Aham. faça isso que vai rolar. Faça e vai funcionar. Eu vou pensar em quem? Jesus? Quer pensar em Jesus? Pense, meu filho. Mas vai funcionar, se depender de você pensar em Jesus ou em pensar em Buda. Vai funcionar do mesmo jeito. Vai funcionar para fazer o bem, vai funcionar, cara. Claro, se você tiver uma crença, potencializa mais ainda, né? Mas você tem que ter a crença no magnetismo, porque a gente vê muita gente que são religiosas e não tem crença nenhuma na energia dela. Pois é. Que chega assim e diz assim, ai, Jesus, ou sei lá, qualquer entidade, né? Os orixás, o que for, dependendo da religião da pessoa. Ai, espiritualidade, quem sou eu? Eu não quero receber um passo de uma pessoa dessa de jeito nenhum. É Que complicado. tipo de energia vai ser? Vai ter energia de nada. O cara diz, quem sou eu? Como assim? Ele tem que dizer, olha, vou fazer aqui o meu melhor, né? Se não funcionar, o problema aí é de vocês, mas eu vou fazer o meu melhor, né? O cara vai já mobilizando energia ali, aquela vontade de querer mobilizar, porque o fluido vai, né? A fé, ela não tem que ser limitadora. A fé, ela tem que ser propagadora, ela tem que potencializar como um amplificador e não um limitador, não é? Aquela crença limitante do cara, ai, minha culpa, minha eterna culpa. Homem, pelo amor de Deus, né? Sair dessa vibe aí, vamos deixar a coisa fluir, né? É, Literalmente. eu acho que é interessante a pessoa ela policiar muito o sentimento que ela está no momento ali, né? Sim, claro, claro. Se você está magnetizando, o seu sentimento tem que ser bom. É, E o capítulo de Deleuze, que é para ensinando a escolher um magnetizador, para você eleger o seu magnetizador, é justamente sobre isso. Porque tem magnetizadores e magnetizadores. Que tipo de fluido é esse que ele está mandando? Tem alguns magnetizadores aí que eu vejo pela internet, a gente vê claramente qual é a intenção do cara. sim. E a gente nota que aquilo não é bom, mas seduz, É, né? Seduz. Porque fala, está fazendo os fenômenos, porque está aparecendo na mídia, tá tudo beleza para ele lá, mas o que é que isso está proporcionando para a humanidade? O que é que as pessoas estão aprendendo, né? Eu já fiz curso, o cara mostra lá, fala do conteúdo, falou mal de Mesmer, e no final botou um círculo lá, botou algumas pessoas em transe, porque já conhecia que era fácil entrar em transe, fez o espetáculozinho dele, o círculozinho dele, e pronto, ganhou dinheiro lá do curso. Eu aprendi o que lá? Nada. pois é. Eu não faço isso. Eu não, sabe, eu posso até não conseguir passar o conteúdo porque eu quero passar tudo. Não consigo, é impossível, humanamente impossível fazer isso. Mas o que eu puder passar, sabe, o que eu puder facilitar, o que eu puder descomplicar, o que eu puder desmistificar, porque essa é a grande questão também, Júlio. O pessoal bota um tabu, umas condições, sabe? Sim. Tem que ter luz especial, tem que não sei o quê. Júlio, eu magnetizei, e aqui eu não estou falando para me gabar, não, como diz o outro, né? Eu estou falando para mostrar que a gente, quando a gente quer, a gente pode fazer em qualquer lugar, cara. Eu estava de calção na praia, embaixo de um guarda-sol, demonstrando magnetismo, colocando, fazendo tratamento de coluna, botando o cara na catalepsia, os mineiros lá, na beira Eu, da praia, lá em Natal. eu vi lá, eu vi o vídeo seu. Aí isso para um é religioso, isso é, pelo amor de Deus, esse cabo é doido, não é? Isso É, é o quê? É uma profanação. Mas como assim os nossos povo originário, os indígenas, quase nu, fazendo o processo magnético dele, lindíssimo, né? então, O fato de eu estar vestido, bem gravatado, não quer dizer nada. Pode ser um mau caráter. E eu posso estar de calção na beira da praia e ser um cara voltado ao bem. Não estou dizendo que sou perfeito, não. Tá? Preciso melhorar muito. Mas a minha intenção, ela é muito aberta.
que é que eu quero? Eu quero ajudar a pessoa, né? Então, vou lá e vou ajudar, vou dar o meu melhor. Então, é isso, né, Júlio? É isso. É isso mesmo. Aquele dia, aquela vez lá, levantou um tabu danado, né? Local apropriado. Pois é. Pois é. Enfim, é um processo realmente. O que eu quero, né, é que vocês possam. Você está onde, Júlio? Está em São Paulo? São Paulo, interior de Você São Paulo. possa praticar aí, sabe, tirar as dúvidas, fazer o seu laboratório de magnetismo, entendeu? Uma boa, e vou dar esse suporte para você. E onde tiver aqui as pessoas em vários locais do mundo, parece que a Thelma está em Salvador, salvo engano. Tem gente de todo canto, né? Tem gente até de Portugal aqui. Thelma? Eu estou na Califórnia, Meu Deus, é a Thelma. Thelma da Califórnia, olha aí, tá vendo? Mais longe ainda um pouquinho, né? Bem ali, né? Então, na Califórnia também, fazendo seu trabalho, há uma carência em todo mundo, gente, em todo mundo. Agora, se vocês querem ver magnetizadores assim extraordinários, na França tem um monte de terapeutas ganhando dinheiro, tá? Ah, mas pode ganhar dinheiro? Pode, sim. Qual é o problema? Uma profissão qualquer outra, né? Claro que a gente pode fazer a caridade também, né? Os magnetizadores, muitos deles não cobravam porque eles eram ricos, né? Beleza? O Mesmer era rico, a esposa dele era riquíssima. O Barão de Poté era um barão, era rico. O Marquês de Perseguir era um marquês, era rico. Esse cara era rico, cara. Júlio, os magnetizadores pobres, a gente não tem nem notícia deles, né? Não fizeram livros. A quantidade gigantesca de magnetizadores que a gente perdeu no tempo, né? Perdeu aí na história. Por quê? Porque eram pessoas pobres que não tinham como registrar, como fazer um livro. O Charles Lafontaine. Charles Lafontaine era riquíssimo. A família dele era tradicional na França. É tanto que ele falou com o Papa. Para falar com o Papa tem que ser rico, né? Naquela época, mais ainda. Tem que ser uma família tradicional, conhecida na França, né? Enfim, gente, o que eu estou falando para vocês é que nós somos magnetizadores, né? Terapeutas. Lá na Práticas Integrativas, a gente está lá no escopo das práticas integrativas como imposição de mãos. Então, estamos legalmente respaldados lá. Se vocês querem e alguém botar dificuldade para vocês atenderem no hospital, vocês podem usar o recurso de visita religiosa, tá? Pela lei a gente está respaldado também. Se o paciente permitir, a família do paciente permitir, pode entrar até no UTI, como eu entrei com 2 criançazinhas lá numa incubadora e fiz o atendimento magnético lá. O avô muito católico, chamou-se Padre Cícero, vamos lá, vamos orar para Padre Cícero vir, né? E eu fiz o processo magnético lá e 15 dias depois as criancinhas estavam saindo da incubadora, graças a Deus, com os pulmãozinhos já reconstituídos e tal, tudo bem. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado a vocês, de coração, por acreditar no nosso empenho, na nossa forma simples e direta de passar para vocês o que é tudo que a gente está apresentando aqui é de muito estudo, tá? E vocês não vão ficar livres de mim assim, não, né? A gente vai continuar juntos aí, tirando dúvidas, acompanhando vocês, voltando a lembrar para vocês, né? Vai ter um evento agora, esse final de semana. Se vocês quiserem participar, me procura lá no privado. E agradecer de coração a todos vocês, tá? Obrigado, Júlio. Obrigado, enfim, a todos, né? O padre que não pôde vir hoje também, né? O padre que sempre está conosco aqui também, aprendendo. A Lídia, deixa eu ver quem está mais aqui no nosso grupo aqui. Temos 11 pessoas, segundo... Só aparece 6 para mim. Tem o Daulio, meu amigo Daulio do Rio de Janeiro, também está aqui. Um Américo, não lembro do Américo. Enfim. Obrigado, Júlio. Obrigado eu. Obrigado eu. Eu que sou muito grato pelo conhecimento, né, adquirido de quem tem muita experiência e pratica, faz acontecer ao vivo. Eu falo para vocês daquilo que eu vivencio, né? A prática.
né? E também, se eu não souber, eu digo para vocês, olha, eu testei isso aqui, mas eu não estou me sentindo seguro, isso aqui para mim e tal, entendeu? Quando eu não sei, eu digo que eu não sei, não vou inventar e enrolar, não. Mas é isso. E lembrando para vocês que a gente vai dar uma pausa agora, né, nesse segundo ciclo, tá? Para o nosso terceiro ciclo mais para frente. Depois, Júlio, tiver alguma sugestão aí de estudo, manda para a gente, quem tiver aqui. Depois que eu ouvir a gravação, também tiver alguma sugestão de estudo, passa para mim, para a gente preparar o material e trabalhar com vocês, tá bom? Ótimo. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Obrigado, Wagner. Deixa eu parar aqui a gravação para a gente não perder. Daqui a pouco vai estar disponível